você acha que, dentro do que a gente consegue perceber no cotidiano, né, pensando que esses vídeos são para introduzir o espectador a esse universo, né, o que a gente consegue perceber no nosso cotidiano que se relaciona com os povos bantu, assim, com essa influência? Bom, eu acho que, a princípio, a gente tem que voltar para a África, né? E entender um pouco mais essa questão exatamente da origem, né? Esse conceito aí tão badalado hoje em dia, né? E porque eu, no pouco que sei sobre isso, existem muitas controvérsias, né? Nessa historiografia, né? E eu acho que a gente podia começar por aí. Eu fiz uma aula, né, em vídeo. Foi uma aula que eu dei na Bahia, né, lá em Salvador. E a temática já dizia tudo do que eu queria começar. Eu chamei de paradoxo do Blick. O Blick, o Ney deve ter falado por aqui, né? É um pesquisador alemão, né? Que é o deflagrador dessa denominação Bantu, né? Que para mim foi se tornando cada vez mais complexa à medida que eu ia tentando entender. É uma questão, além de paradoxal, muito importante para a compreensão dessa nosso presente hoje, né? O conceito está muito ligado à ascensão, uma certa, determinada ascensão do negro hoje, né? A gente teve esse evento das cotas, a gente tem uma, eu não diria que seja tão grande assim, ela aparece bastante na mídia, mas é uma ascensão, né? Principalmente do conceito, porque há uma polêmica antiga na historiografia do negro no Brasil, que é uma relação entre uma coisa chamada candomblé, nagô, yoruba, Nigéria, e essa coisa segunda que é a coisa do banto, né? Que tem sido apagado, ocultado durante muitos anos, e só agora a gente começa tateando, né? Entender a questão. Então, o paradoxo do Blick, que é o conceito que eu estou desenvolvendo, diz respeito ao seguinte: a cultura bantu, segundo Blick, nasceria numa região determinada da África, a África Ocidental, né? E muito mais, assim, precisamente numa cidade nigeriana chamada Ifé. Isso, a primeira vez que eu vi o mapa, eu trouxe alguns mapas para vocês, caso queiram inserir, né? A primeira vez que eu vi o mapa, eu senti uma surpresa muito grande, né? Porque o ser humano nasceu do outro lado, né? A Ifé está localizada na África Ocidental, mas cá no oeste, né? E a gente sabe seguramente, cientificamente, sobejamente, todos nós sabemos que o ser humano nasceu na África Central, né? E que, como o ser humano nasceu, se expandiu, não nasceu em outro lugar, a única possibilidade de surgirem os eventos futuros, né, da cultura humana, etc., só pode ter ocorrido ali, né? Eu presumo, e todos nós presumimos já, alguns de nós, muitos de nós hoje em dia, que a primeira expansão, quando a população humana chegou a um nível de ter que se expandir, né, se deu para cima, para o norte, nessa linha, né, do centro, mas tendendo um pouquinho para o nordeste. E no nordeste é que se instala uma grande civilização, a maior civilização, assim, relativamente, a maior civilização do planeta, né, que é o Egito Antigo, né, uma série de reinos que ficaram com a chance de se expandir, evoluir durante milhares de anos, pelo menos 3.000 anos, né? E quando eu vou para Ifé, eu descubro que digamos assim, 3.000 anos antes de Cristo, Ifé era um local que tinha uma população, assim, primitiva mesmo, né? Que começava a se instalar em pequenos grupos no território, né? E que não seria... Aliás, nunca houve naquela região uma civilização tão grande, tão forte e poderosa que ensejasse essa expansão tão grande, né, de uma cultura
da língua, não só da língua, mas de uma cultura, né? Que tomasse conta de praticamente todo o continente, né? Abaixo da linha do Saara, né? Então, esse é o paradoxo, né? Partindo disso aí, eu diria que a gente precisa trabalhar mais no aprofundamento dessa questão, né? E são várias outras questões inseridas nesse paradoxo, além do fato de fé não ser essa civilização e não ter existido nenhuma civilização outra na região, né, ali, né? Tem uma, inclusive, da língua, né? A gente fala muito, o Blick fala que a língua nasceu ali, basicamente, principalmente a língua, né? Mas quando a gente vai estudar a história das línguas, ali na Nigéria exatamente, não na África Ocidental toda, mas na Nigéria especialmente, a gente vai ver que não existem semelhanças assim significativas dessa língua Yoruba com as línguas Bantu. É uma coisa assim, uma incongruência assim absoluta. Sim. E aí a gente, pensando um pouco nesse... Porque é como se fosse também um apagamento também, assim, quase como se... Um apagamento, mas ao mesmo tempo um processo também de resistência à forma que a cultura banto conseguiu, né, construir um Brasil também, né, de alguma forma, né, como se tivesse... A gente estava conversando hoje um pouco sobre esse lugar do português brasileiro, né, e que, na verdade, né, vai surgindo essas adaptações também que fogem também de uma regra, né, tipo portuguesa e colonizada, né, porque vão ocorrendo outras aderências, assim, né, e essas aderências também se expandem para a música, né? Principalmente. Principalmente, você poderia... Porque são culturas orais, né? A gente tem que dar importância na pesquisa, principalmente a essas coisas, né? A música, né? Porque é o som, né? Desculpa, só um instante. Será que você poderia puxar um pouco? Claro, tem que me... Não, é só puxar ela para baixo, porque ela estava enrugada aqui. Perfeito. Mas pode ficar à vontade, por favor. Mas sim, agora, o que acontece? O Brasil é uma colônia de Portugal. A maioria dos escravos, a esmagadora maioria dos escravos que vieram para o Brasil, vieram de uma região chamada África Central, exatamente. E mais precisamente, Angola, Congo e lá embaixo Moçambique. Moçambique é a chamada escravidão tardia, né? Que ocorre depois de 1831 e tal. E que tem uma relevância muito grande que a gente, a propósito, nem está ainda percebendo, né? Porque como são culturas que vieram depois, né? A memória do Brasil, né? As manifestações culturais, etc., provavelmente estão muito mais marcadas pela cultura moçambicana, ali da linha da costa, Inhambane, né? Aquela região ali, do que a gente está percebendo, né? Um pouquinho mais do que Angola e Congo, né? Há, inclusive, uma linha de tempo que a gente pode traçar que é fazendo uma sintonia com o processo do escravismo, né? Uma linha de tempo, exatamente, né? Na qual a gente tem uma profusão enorme de escravos vindos do Congo, exatamente, né? E um pouco mais adiante de Angola e, finalmente, Moçambique, né? Essa linha vai ajudar muita gente a entender a cultura dessas pessoas, né? Do ponto de vista da língua, a gente tem que reconhecer que esse processo de amalgamento do português com línguas bantu, ele já se dá desde a África, né? Não é um processo que ocorreu aqui. A gente tínhamos, né? E alguns estudiosos têm a tendência de achar que o Brasil é uma coisa apartada É um vício, né, terrível do eurocentrismo, criar essa noção de que, como se o africano, ao atravessar o Atlântico, tivesse um Alzheimer súbito, né, e esquecesse tudo. Então, esse processo se inicia na África e a gente precisa fazer essa fusão rapidamente, né, para que a gente compreenda mais.
Eu, inclusive, nas minhas pesquisas, eu tomei essa iniciativa rapidamente, né? Começar a estudar muito mais a África, né? Essa África que, no meu entender, nos diz respeito, a estudar muito mais ela do que o Brasil, porque eu já estava com a cabeça atulhada de coisas que eu leio desde os anos 70. Né? Então foi maravilhoso, né? Eu consegui explicar muita coisa, ou pelo menos não explicar, mas pelo menos criar uma opinião, às vezes até inédita, né, sobre alguns aspectos, consultando as referências africanas, exatamente. Então, eu penso assim, esse processo a gente deveria começar a discutir sem separar, sem dar esse salto, né, do Atlântico inteiro e começar a achar que a cultura negra do Brasil foi criada depois da chegada dos escravos. Né? E aí, pensando nessa trajetória que você propõe para a gente de, né, retornar, né, a matriz de alguma forma, o que você poderia compartilhar para a gente, assim, porque eu acho que o intuito é gerar essa valorização mesmo dessa matriz, sabe? Sim, sim. Então, você poderia compartilhar um pouco com a gente aprendizados ao redor disso que temos aqui, mas que às vezes não percebemos, sabe? Eu tenho um exemplo bacana, bem bonito. Tem um autor chamado Melo Moraes Filho, que é uma espécie de folclorista, né, do fim do século XIX. Né? E ele fez um livro muito interessante, né, que foi publicado em 1888, exatamente, mas certamente escrito bem anos antes. Né? E esse livro fala das festas populares do Brasil. Né? E tem um capítulo interessante que se chama Cucumbi. Cucumbi, segundo o Melo, é uma manifestação, né, folclórica dos negros. Né? A gente entende que ele não entende absolutamente nada de África. Né? Se hoje se pesquisa pouco, imagina naquela época. Né? Mas ele faz uma descrição assim, mais ou menos meticulosa do que ele viu. Né? Ele foi um testemunho ocular, né, daquela manifestação. E ela significa o seguinte... Eu não sabia, né? Passei a saber nesse momento, lendo uma tese maravilhosa de uma pessoa chamada Eric Brasil Nepomuceno. Eu acredito que um jovem doutorando na época e tal, e que, lendo o livro do Melo, fez umas digressões e observações assim, bastante interessantes sobre isso. Né? E nos revela que no final do século XIX, havia manifestações africanas no Brasil, né? Precisamente africanas, porque se vê isso pela descrição do Melo, e que elas pululavam, né, nas ruas da corte, principalmente em Rio e Salvador, né, mais precisamente, e que se chamavam cucumbis e que, por ocasião desse final do século, passaram a chamar cucumbis carnavalescos. Aí já vem a primeira surpresa, né? As escolas de samba do Rio, por exemplo, né, que tem uma história da sua fundação ligada muito à imprensa, né? Os jornais da época, né, dos anos 10 e 20, divulgando o samba e promovendo os desfiles, né, iniciais, etc. Essa história é um pouco inverídica, porque já ocorria no final do século XIX o mesmo fenômeno com os cucumbis. E a imprensa dessa época era a imprensa abolicionista. Olha que curioso, né? Que interessante. Né? E mais, muitas evidências. Aí eu vou para a África e vou para a etimologia. Né? Comecei a fazer isso rapidamente, né? Para entender a chave daquilo. Né? A chave do vocábulo. Né? Aprendi um pouquinho de gramática angolana, basicamente, né? E descubro eu que as línguas ali da região, as línguas bantus em geral, elas têm uma estrutura determinada pela inserção de prefixos, né? As categorias gramaticais todas são determinadas pela inserção de prefixos, né? E no caso do cucumbi, né? Cu
é um prefixo plural. E cumbi é uma palavra muito comum, né? Principalmente em Angola, e no Brasil também, né? Curiosamente, que nos remete ao sol, o sol, às coisas ligadas ao sol, né? Então, cucumbi seria um verbo, né? De alguma coisa, o que se presume um festival, né? De manifestações africanas puramente, porque o Melo fala nos instrumentos musicais, que são todos africanos, tem marimbas, tem pianos de cuia, que são as sanzas, né? Eu até trouxe uma. Aí a gente vai fazendo essa analogia, cucumbi, sol, a gente nos remete também ao fato de que manifestações ligadas ao sol são muito comuns naquela região, né, do Congo, Angola e talvez mais em outros locais também, né? E o sol está ligado à história do Egito Antigo. Eu vou aprofundar essa intuição sobre essa questão, né? O sol, manifestações ligadas ao sol, à evocação do sol, são muito comuns nessa região, Bantu, né? E é exatamente o sol que era o deus sol do Egito Antigo na época em que a decadência do Egito começa a ocorrer e que provavelmente as migrações Bantu começaram a ocorrer. A minha teoria, inclusive, é essa, né, de que essas migrações Bantu, em variadas épocas, elas foram provenientes do Egito Antigo. Já na decadência, né, os árabes já tomando o território e tal. E foram vários fluxos, né? A gente tem vários exemplos sobre isso, né? Perfeito. E aí também pensando nessa relação de matriz, que você falou que trouxe um instrumento também, né? Trouxe. Você poderia contar um pouco pra gente sobre o instrumento? O instrumento tecnicamente é um lamelofone. Todos vocês conhecem ele hoje. Mas nos anos 70, quando eu comecei, eu sou músico, né? Comecei a trabalhar com instrumentos africanos e ele foi um dos primeiros que eu descobri, né? E era engraçado, porque era completamente desconhecido, as pessoas achavam. E é um lamelofone que a gente chama de calimba, sanza, tem variados nomes, né? Eu posso mostrar para ilustrar. Ele já é um moderno, é moçambicano esse, por acaso. Na verdade, é a África do Sul. Ele tem uma característica que eu considero importante, é que ele é um instrumento de metal, né? Então ele determina mais ou menos a idade dos metais na África, né? E é um instrumento muito antigo, eu não consegui descobrir ainda a origem exata dele, né? A origem mais remota que eu descobri foi os Camarões. O Camarões, aliás, é um território que gerou várias migrações, né, mais para o sul, né? Inclusive o Congo é gerado a partir de Camarões, né? Antes do Congo tem Camarões. Depois o Congo, Angola. Então... Você, assim, a gente acaba pensando que é muito difícil, né, de alguma forma, aqui no Brasil, por conta desses processos históricos mesmo de, enfim, apagamento e epistemicídio no geral, né? A gente acessar esse reconhecimento de pensar na matriz das coisas, né? E achei esse pensamento que você partilhou com a gente de retomar, né? Esse pensamento, né? Tipo, ver a raiz, buscar isso, né? Enfim, e aí eu fiquei pensando
também isso relacionado às suas pesquisas, ao seu trabalho com música, assim, como é que foi um pouco dessa... Como é que é um pouco dessa jornada de pesquisar essa matriz relacionada a... É uma longa história. Mas, assim, pensando, né, que essa partilha... Tentando vai resumir, claro. Vai para um público que está tentando... a gente está mapeando junto com esse público essa busca, né? É emocionante até para mim. Porque era um jovem como vocês, na época que comecei, né? 19, 20, nessa faixa aí dos 20, 23, né? E a história começa assim, eu sou filho de uma geração de pessoas, a primeira geração de pessoas que nasceram, né, no centro urbano, né? E as famílias da roça, né? Tanto meu pai quanto minha mãe. Meu pai, mineiro, vagamente sabia disso, ele morreu quando eu tinha 4 anos de idade. Ele mineiro de um lugar chamado Diamantina, e minha mãe da roça num lugar chamado Jerônimo Monteiro, que é do estado do Espírito Santo, coincidentemente, meu nome, né? E com 19, 20 anos, isso é a ditadura, né, militar, né? Eu comecei a ter esses insights, né, de atuar como artista, de ser artista de algum modo, porque essas coisas nascem com a gente, né, na verdade. Montei um grupo de teatro e, em dado momento, acho que em 1973, por aí, eu escrevi escrevi uma peça teatral, junto com um amigo, baseada num livro que era clássico na época, né? Uma pesquisa rara, né, sobre o assunto, como eram raras todas as pesquisas sobre negros no Brasil, nos anos 70 ainda, né? E que se chamava O Negro no Garimpo, em Minas Gerais, e que tratava de cantos recolhidos por um pesquisador chamado Aires da Mata Machado Filho, recolhidos em Diamantina, mais precisamente na área das lavras, né, de diamantes, São João da Chapada. Tinha um lugar chamado Quartel de Indaiá, que tinha sido, inclusive, um quilombo, né? Um quilombo real, né? Eu digo quilombo real porque o conceito de quilombo hoje está um pouco distorcido, né? E ocorre que no ensejo dessa peça, minha mãe, vendo assim, eu tão empolgado com aquilo, né? Chegou e me informou o que eu não sabia, né? E o meu pai era exatamente daquele lugar. Ele havia nascido exatamente em Diamantina e seguramente naquela região, naquelas questões todas, né? Então foi mais ou menos por acaso que eu comecei a pesquisar essa área da minha origem, né? Mais remota, né? Acho que todo negro tem esse anseio, né? E eu, pesquisando já, né, caí dentro disso, né? Viajei lá. Hoje em dia eu me considero, assim, com muita modéstia, um grande entendedor desse assunto, que é um fenômeno que chama de vissungos, né? Que são os nomes desses cantos, né? E eu acabo de descobrir que uma região exatamente de onde esses escravos vieram, né? E porque é uma história parecida, inclusive, com a formação da cultura bantu, né? Um grupo determinado de escravos, né, do sul de Angola, que foi carregado para cá numa época, talvez, da primeira metade do século XIX, né? E por serem daquela região exatamente, eles são ovimbundos, né? Uma nação chamada Ovimbundo, que tem uma língua chamada Umbundo, muito semelhante, parente, prima do Quimbundo mais de cima de Angola, Luanda, né? Então, essa pesquisa é que deflagrou tudo, né? Todo o meu interesse por isso, né? A gente tem aqui presente, por acaso, meu amigo Wilton, né? Que me pega como fotógrafo. Ele me conhece exatamente no início desse processo, né? Aí, já avançando um pouco mais na pesquisa dessa coisa relacionada à minha família, de algum modo, já pesquisando com gadas, né?
que é um fenômeno que talvez todos vocês já tenham, pelo menos, alguma noção, né, do que seja, né? São grandes festivais de cultura africana, né, que muito pesquisador considera uma cultura assim já um pouco misturada, né? Mas é uma preocupação e uma colocação um pouco ridícula, né? Porque esse processo já ocorria na África, né? Tudo que ocorre em manifestação de negros culturais no Brasil são um processo que começa na África. A catolização do Congo, por exemplo, é uma coisa que ocorre no século XV, né? Já com a chegada lá do Diogo Cão, né? E são relações, inclusive, que a gente tem que ver, fazer uma leitura delas com menos preconceito, porque o fato do Congo ser católico significa apenas que naquele momento, né, os povos daquela região tinham que se relacionar de algum modo com o que ocorria no mundo, né? Era uma relação de uma certa região da África com uma potência colonial, né? Não colonial ainda naquele caso, mas já com essas pretensões, né? É mais ou menos parecido com a ordem ideológica mundial nos anos 70, né? Quando a gente tem a União Soviética, né? O socialismo, o comunismo, e temos do outro lado o capitalismo, né? Então, na África, inclusive, novamente, essa necessidade de se relacionar com o entorno, com a ordem mundial, ocorre, né? A maioria das revoluções africanas, por exemplo, elas estão ligadas ao socialismo, né? À União Soviética, né? Angola sofre, inclusive, um processo muito duro, né? Nessa relação, né? Porque há um cisma, há uma guerra civil, né? Então, se a gente vê essa cultura africana que temos no Brasil, que tem esses resquícios de catolicismo, a gente tem que entender que aquilo é perfeitamente natural, né? Ocorreu com outras civilizações lá atrás, com o islamismo, né? Mas é por aí. Muito bom. A gente... Ah, tá. Acho que vamos cortar rapidinho. Vamos cortar. Acho que não. Por quê? Fazer câmera 2. Eu vou só emendar aqui, tá? Sim. Tem claquete? Então você claquete, só a palma da mão. Eu sei, mas é claquete. Take 2. Vambora. Mas essa trajetória, ela é uma coisa assim, um pouco compulsiva, né? Em mim, né? É uma coisa que deve ocorrer com muitas pessoas, né? Essa busca, né, pela sua própria identidade, né? Eu fui caminhando por aí e pesquisei congadas muito tempo, né? A propósito, eu tenho que completar o que falava anteriormente, e cucumbis, na verdade, eu acabo descobrindo, são as mesmas manifestações chamadas congadas até hoje. Ou seja, elas nunca deixaram de existir, elas prosseguiram até hoje. É a mesma coisa. Cucumbi é um festival de manifestações africanas que, em qualquer época, em plena escravidão, século XIX ali, né, um pouquinho antes da abolição, né? Os textos do Melo são de antes da abolição, né? E eram muitas, era quase tão, assim, efervescente como as escolas de samba hoje, né? E hoje a gente tem essas coisas no Brasil inteiro, né? Pesquisando congadas, eu vi que é uma coisa, assim, fabulosa, né? Que, por sorte ou por azar, a sociedade brasileira deixa um pouco de lado, né? Chama de folclore, né? Coisas primitivas, etc., não aprofunda, né? Então, eu chego a um momento em que eu tenho já coroa, o ano é 94 exatamente, né? Eu tenho meu primeiro computador
E tenho em casa textos e mais textos escritos à mão, né, sobre toda essa trajetória, desde a peça teatral lá atrás até o momento dos anos 80, quando eu com o Wilton, né, me fotografando, tal, trabalho. 70, 80, essa fase, né? Eu me vejo com um acervo enorme de coisas, né, de pensamentos escritos, né? E aí decido começar a escrever, né? Começo a escrever sem a pretensão de ser um livro, né? A internet, que é uma coisa que eu adoro, me seja escrever muito mais e ter acesso a leitores, né? Eu sou um amante incondicional da internet. Eu me lembro que no meu livro, eu não lembro um momento que eu fui numa biblioteca física. Todas as minhas leituras são basicamente feitas via internet, né? Eu não sei por que as pessoas não fazem isso. Esse endeusamento, canonização do livro físico, né, é uma coisa que vai ficando um pouco, assim, fora de contexto, né, para mim, né? Porque eu tenho acesso a tudo. Esse livro do Melo Moraes Filho, eu tenho as 2 edições em PDF. Ele tem mais de 2 edições, mas as 2 edições do século XIX eu tenho em PDF, com as ilustrações, com tudo, é uma maravilha. Então, o livro tem um título, né, que vai ajudar na sua pergunta. Ele se chama Do Samba ao Funk do Jorjão. E a intenção do nome é uma linha de tempo, exatamente, do samba, que é um contexto amplo, né, das manifestações culturais do negro, né? E o samba, na verdade, é uma síntese disso tudo, né, até hoje, né? Frisando que samba e escola de samba são 2 coisas completamente distintas, né? Então, o conceito de samba é uma coisa muito vasta, né? E o funk do Jorjão, que é um evento ligado a um certo preconceito, né? E a um certo lugar que julgaram a cultura do negro de coisa inferior, né? Atrasada, antiquada, primitiva, né? Etc. E um evento que ocorreu comigo, pessoalmente, que eu fui jurado na Marquês de Sapucaí, da Liga Independente, jurado de bateria. E em 97, no desfile que eu julguei, apareceu uma escola de samba na qual o mestre fez uma viradinha de funk, uma coisa maravilhosa. E eu já tinha exercido, já estava, fiquei desde 80, quase 10 anos, né, como jurado, né? E houve um intervalo disso em que eu fui para a Europa, né? Morei uns 3 anos na Europa, né? E voltei para o Brasil com uma cabeça completamente aberta, né? Para tudo, né? O que ocorre com todo mundo que vai para o exterior, né? Então, a visão que eu tinha de julgamento, que era aquela coisa formal, né, muito ligada ao pavor, né, que se tinha dos bicheiros, etc. E tal. Você era muito contido, né, nos seus julgamentos, né? Isso tudo tinha desaparecido e eu estava com a cabeça completamente aberta. Então, fiz um julgamento muito criterioso. E dei uma nota 10 para a bateria, que era da Viradouro, né? E o mestre chamava Jorjão, que criou a tal paradinha funk, né? Muito corajosamente, né? Ele foi muito criticado na época. E dei 9,5 para a Mangueira, a histórica Mangueira, que todos adoram, né? Que a classe média, inclusive, né? Adora bastante, né? E 9,5 para uma cidade independente, que é a minha escola de samba, porque eu vivi muitos anos em Padre Miguel, né? Esse incidente é que acabou gerando o livro, né? Porque na súmula, muito criticado, né, no julgamento, vaiado e tal. Esse incidente, no julgamento, na súmula, eu tive que justificar essa decisão tão radical, né, segundo a opinião deles. E a justificativa, com cerca de 10 linhas, assim, foi virando
uma coisa maior, né? Porque eu fiquei envolvido com o tema, né? Aquele tema me atraiu, né? Alguns meses depois, eu lecionava na UERJ e um setor lá da UERJ, ligado a humanidades e tal, promoveu um seminário de escolas de samba. E no dia do tema bateria, eu fui convidado. Maldosamente convidado, presumo eu. Porque o seminário ocorria na Capela Ecumênica da UERJ, que fica exatamente ao lado do Morro da Mangueira. Então, muito provavelmente, grande parte do público, né, seria oriundo de lá, da Mangueira. Estava presente o mestre de bateria, para o qual eu dei 9,5. A Mangueira perdeu o campeonato naquele ano. E tinha o mestre Louro, que era o mestre de bateria do Salgueiro. E tinha, rapaz, eu esqueço sempre o nome dele, um músico que foi baterista do Chico Buarque. Enfim, esse cara me atacou muito, né? O debate foi terrível, mas eu me preparando, já levei 10 páginas do assunto, né? E comuniquei, li um trecho, né? As pessoas, e fui vaiado quando apresentado, mas já não fui mais vaiado depois de ler aquela parte do texto, né? O mestre, que era o Assírio Fusão, ele saiu comigo para tomar uma cerveja, né, tá? Ele insistiu em sair comigo e me falou assim, intimamente, quase no ouvido, né? Concordo com o que você disse em gênero, número e grau. Ou seja, o conceito era de que a Mangueira é uma escola de samba formada muito intensamente pela cultura portuguesa, né? E aí tem todo um histórico de fundamentos, né, para justificar isso. Mas o livro, na verdade, ele visava esclarecer muitas dessas... Uma tentativa, né, de explicar todas essas manifestações e a ligação que elas têm entre si, que é exatamente o fato delas inserirem no seu contexto a cultura bantu, que é a marca indelével da cultura brasileira, né? E é uma tentativa de explicar cada uma delas, a sua origem, as ligações, fatos como, por exemplo, a ala de baianas da escola de samba, que a gente conhece muito bem, que é um elemento tradicionalíssimo da escola de samba, não tem nada a ver com escola de samba. E pior, não tem nada a ver nem com o carnaval, porque elas surgiram na década de 20 do século XIX, né? 1820, né? Como uma ala de baianas, exatamente com esse nome, numa procissão dos ourives, que é uma seita profissional muito importante em Portugal na época, né? E que era muito importante também no Brasil, que tinha a sua igreja, né? E aí tem a ala das baianas. E é linda a descoberta disso, porque era um trecho de um romance do Manuel Antônio de Almeida, chamado Memórias do Sargento de Milícia. Em certo momento ele narra, ele bem jovem, né, 20 anos e tal, estudantes, né, seguindo a procissão, mas sexualmente interessados nas baianas, porque elas se vestiam de modo assim, muito inusitado, né, para a época, né? Porque as negras, em geral, se vestiam com as roupas de baixo das senhoras brancas, né? Então, anáguas, né, com babadinhos, etc. Então, as sandalinhas rasteiras, né? A descrição é belíssima, porque é exatamente uma ala de baianas. E ele denomina exatamente como uma ala de baianas. Então, a ala das baianas, por exemplo, nasceu lá. Outra evidência curiosa, a escola de samba, ela, na verdade, é a cópia fiel exata do rancho carnavalesco, que é uma manifestação de origem baiana, né? Mas mais remotamente oriunda de Portugal. Então tem muitas coisas ligadas às origens lusitanas, diretamente,
que são apagadas, por exemplo. A história da Mangueira apaga essa parte do filme é apagada. E muitas outras coisas que foram se revelando, né? Nesse ensejo da pesquisa, né? E o livro é basicamente isso. Ele não é um livro de samba, né? Mas muitas respostas sobre questões ligadas ao samba, ele responde e eu posso responder para você agora, se quiser. Sim. Alguma dúvida? Sim, sim. Eu queria saber um pouco sobre essa questão da sonoridade mesmo, assim, e ritmo. Se você poderia compartilhar um pouco com a gente, assim, sobre essa influência. Eu assim. posso falar rapidamente, né? O samba tem uma marca, né, de nascença, que é a gravação do disco, né, do Donga, né, do que seria um samba, né, chamado Pelo Telefone. Né? E esse samba, né, teria nascido na casa de uma figura baiana, né, de muitos baianos que haviam, né, uma espécie de colônia baiana, né, no que hoje é ali a Praça 11, naquela região. Né? O samba teria nascido ali, a história oficial do samba é essa, teria nascido ali nos encontros, né, de pessoas, algumas que ficaram muito famosas, né, como o Pixinguinha, o próprio Donga, né, e outras figuras, né, e que isso seria o samba. Né? Na pesquisa eu descubro que essa história tem alguma coisa estranha, né? Porque ela anula, ela enfatiza demais a coisa da cultura baiana no Rio de Janeiro, né? Não em Salvador, como seria natural, né? E oculta completamente a cultura da maioria esmagadora dos escravos, dos negros, né? Que viviam aqui na corte. É uma coisa assim meio surpreendente, né? É como se essas pessoas fossem realmente oriundas de culturas muito primitivas, né? E eu já estava sabendo que não, né? Então, o que ocorre? É complexa a história disso aí, né? O que é o samba, na verdade? Em algum momento, a cultura do negro, quando ocorre a abolição, as abolições, inclusive, né? Em todas as cidades onde havia, nas colônias antigas, né? A diáspora, né, propriamente dita, o negro livre foi para as ruas e a cultura desses negros passou a influir na sociedade como um todo, né? Gerando manifestações diversas de música, de dança, etc. Isso ocorreu no mundo inteiro. Né? E a indústria das comunicações, das novas linguagens, né? O disco vai surgir, né? O rádio aparece, né? Então tem um interesse comercial muito grande por essa cultura, né? Que é uma efervescência tal que eu diria que é a gênese da música pop mundial, né? Porque esse fenômeno está ocorrendo nos Estados Unidos também, né? E aí é o ragtime lá do norte, do sul, de Orleans, essa efervescência toda, né? Que, aliás, ocorre também no Brasil, né? Porque há figuras que são ditas como assim, pais do samba, que criaram negros primitivos, com aquela cultura folclórica e tal, na verdade, são modernistas de mão cheia, né? E são exatamente Donga, Pixinguinha, né? E que eles também estão produzindo, ainda já na década de 20, né? De 1920, por aí, música de jazz, basicamente, né? Que são influências da música negra americana, né? Com a qual eles fazem uma fusão, né? Com a música folclórica, exatamente, né? E produz um evento modernista, né, muito importante. Então, o que ocorre? O samba, na verdade, só poderia nascer de uma maioria, né? A cultura dessa esmagadora maioria, né? Essa esmagadora maioria, no caso do Rio de Janeiro, é oriunda das grandes fazendas de café
que a gente tem aqui, né? O café, na época, né, primeira metade do século XIX, é uma cultura riquíssima. O Brasil é muito rico, né? É uma das riquezas maiores do mundo, né, o café. Né? E aí aqueles milhares e milhares de escravos, com a abolição, vieram também para a corte, como os escravos de todas as ex-colônias. Né? Cuba, né? Ocorre, inclusive, um tripé, eu coloquei assim, né, como um tripé da formação dessa cultura pop moderna. Cuba, né? América Central, os colônias ali, os Estados Unidos e o Brasil. Esse tripé que acaba virando a música pop mundial, esse rock and roll, Rolling Stones, isso tudo nasceu dali. É música escrava, é música de multidões das diásporas e é música bantu, tudo em geral, sem extensão. Esses escravos é que se manifestando e crescendo em importância a sua presença, né? Com coisas musicais e coreográficas e tal, oriundas do Congo, de Angola, vão se manifestando e vão criando, ainda nas fazendas, coisas assim muito que a gente já conhece hoje, né? Como, por exemplo, o jongo, né? Que é uma dança que, além de ser uma dança, aliás, é importante frisar isso, era uma manifestação muito mais complexa, né? Na qual a música era apenas um dos elementos. Né? Quando eles chegam na cidade, isso vem com eles. Né? Então, há uma linha de tempo na evolução dessas culturas que passa depois do jongo pelo Partido Alto, por exemplo, que é uma manifestação diretamente ligada a isso, né? E surge o samba, não exatamente com esse nome, mas surge uma linha cultural assim, muito específica, né? E característica da cultura dessas pessoas aqui no Rio. E o mainstream, é o disco e o rádio, com intenções comerciais, que cria o rótulo samba, entendeu? Isso é o que eu tento justificar no livro, né? O samba, na verdade, é um rótulo, né? Não foram nós, os negros, que demos... Não existia esse nome, né? Eram manifestações diversas, né? Com vários nomes, cateretê, etc. Né? Então, o samba originalmente vem do Vale do Paraíba, do Sul, com esses escravos da região de Vassouras, Barra do Piraí. E existe jongo lá até hoje. Né? Essas coisas precisam ser ligadas, né? Que o fio histórico precisa ser costurado, né? Agora, isso gera uma polêmica curiosa, que é o fato de que muitos, né, declaram que o samba nasceu na Bahia. Tem essa polêmica até hoje entre várias pessoas. Muitos até admitem que realmente nasceu. Mas é uma posição assim, um pouco ingênua, né? Porque se veio da África... O mesmo samba, as mesmas pessoas que estavam na Bahia, basicamente no recôncavo baiano, né? Iniciando-se num momento até bem anterior, que é o ciclo do cana-de-açúcar, né? Elas foram... A cana-de-açúcar na Bahia, no recôncavo baiano, trabalharam nesse ciclo escravos esmagadoramente vindos também de Angola e Congo, né? Então o samba de roda, o samba chula, todos esses gêneros são realmente samba, são realmente congo-angolanos, mas nasceram da mesma cultura, são angolanos e tal. Então o samba nasceu em Angola, simples, óbvio. A discussão é ingênua, né? Infeliz até, né? Porque cria uma dicotomia absolutamente inexistente, né? O samba é africano. Vamos cortar. Aí quando você pesquisa, as novidades que surgem, elas são polêmicas, né? Elas são tratadas como questões polêmicas, né?
Aí dá um trabalho terrível, que você precisa justificar mais do que seria necessário aquela sua argumentação. Como essa da Tia Seata, né? O samba não nasceu, não é o apartamento da Nária Leão, a Bossa Nova nasceu, não é isso, gente. É um fenômeno muito mais complexo, né? Um fenômeno social, né? Sociocultural, muito mais complexo, e que envolvia uma esmagadora população da corte, né? Era tipo 90 e tantos % de negros aqui na corte, no século XIX ainda, né? Então, imagina. Eu fiquei pensando se... Ia nascer na casa de um grupinho de negros remediados, né? Porque essa era a natureza social dos negros que vieram da Bahia, né? Eram pessoas que podiam pagar o navio, podiam pagar a passagem de navio. Eles não eram escravos, pobres e miseráveis, né? E eles usavam lá, na sua cultura local, urbana, em Salvador, uma cultura portuguesa. E o rancho é absolutamente português, né? Vem das lapinhas, né? Dos pastoris, né? Que são comuns até hoje no Nordeste, né? A cultura deles não era, nem era o candomblé ainda, né? Não era nem o candomblé. Que surge mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois, e que ganha pujança a partir dos anos 30, né? Mais precisamente num congresso ocorrido, no Congresso do Negro, né? Ocorrido em Salvador em 1937, no qual o que eu chamo de reducionismo na Goa, né? É incrementado e entra na academia e começa a se espalhar, criar uma situação assim, até algum tempo atrás, quase incontornável, né? Você não tinha nem como discutir isso. Mas agora existem elementos que provam que foi uma construção mesmo ideológica, política, né? Os desejos, né, de ascensão social de uma classe média remediada negra, baiana, né? Com uma vaga ascendência ioruba, né? É uma coisa bem mais complexa do que as pessoas entendem, né? Sim. Eu fiquei pensando se a gente, assim, a gente ter uma fala final, assim, se a gente poderia... Porque acho que foi um aprendizado muito grande, assim, ouvir essa questão de procurar a matriz das coisas, né? A importância dessa busca da matriz das coisas. Pensei que talvez poderia ser legal, tipo, talvez a gente ter alguma fala de incentivo, assim, para essas pessoas que estão chegando nessa exposição, né, através desses vídeos, de buscar, né, tipo, esse conhecimento, que é um conhecimento que ficou perdido, mas que ao mesmo tempo pode ser encontrado, né, de alguma forma. Bom, a gente vive um momento, assim, eu diria, muito promissor, né, a esse respeito, né? Não só pelo fato dessa dicotomia, né, entre cultura sudanesa e cultura bantu, etc., que ocorria muito fortemente. A gente tem agora, já estamos chegando perto da verdade, né, da verdade possível, né, da história do negro no Brasil. Então, o que eu sugiro para as pessoas é que busquem, né? A gente tem hoje facilidades enormes, né, para estudar a questão, né? E que é menos submissão aos dítames e tal, principalmente na academia, né, que as pessoas tendem a aceitar assim, muito passivamente, né, o que está escrito, né? A gente sabe muito bem que o que está escrito é escrito por brancos, em sua grande maioria, né? Até hoje, as pesquisas lá atrás das línguas bantus foram feitas por alemães e ingleses, né? Num contexto de colonialismo severo, né? É claro que não eram boas as intenções dessas pesquisas, né? E aqui no Brasil também, ainda hoje, a gente vê um conflito instalado entre, por exemplo, negros cotistas que vão chegando ao doutorado e que deparam com a formação deles sendo orientadas por brancos, né? E que são
vamos ser francos, neófitos, né, na questão da cultura negra, né? Mas aos quais esses doutorandos, por exemplo, negros, né, precisam se submeter por causa das regras da academia, etc. Tal. Então, eu sugiro mais rebeldia, né, investigativa, né, mais senso crítico, basicamente, né, e as coisas estão aí. A internet está aí, aberta. Você pode ver tudo que você quiser no mundo, né? Menos leniência, menos submissão ao que está rolando, ao poder, né, instituído, né, o poder intelectual instituído. Não sei se isso foi otimismo o suficiente. Claquete fim. Pode cantar. Claquete fim, claquete fim, claquete fim. Espírito Santo, take 4, claquete fim. Muito bom. Vamos só fazer uma música. Uma música pra iniciar o vídeo, talvez? Rodei câmera, hein? Rodei câmera 2. Tirar os Pode ser essa talinhos. claque aí, Gonza? Isso aí. É take 5, acho. Ok. Pode bater na frente. Pode câmera. Espírito Santo, take 5. Calma aí. A gente tá rodando já, né, Luiz? Já. Ok. Vamos filmar isso Peraí, aí eu tô também. tentando achar aqui a ponta. Achei. Licença. Sim? Aqui, a plaquinha que tem que... Ah, plaquinha, achei que era prego. É assim mesmo, já dá. Sim. É assim. Uhul! Ok. Muito obrigado. É um neófito, ele não sabe nada de cultura africana. Sim. Ele sabe quase nada, sabe menos que a gente, menos que um estudantezinho, entendeu? A gente... Então não daria certo, né? Sim. Aí temos as gravações. Aí que eu fiz, para demonstrar alguma coisa. Eu criei um negócio que eu chamei de transcrição fonética. Ouço a gravação, decoro e gravo. Exatamente o que eu estou ouvindo, aqueles sons, exatamente, sem saber a língua, né? Eu não sei que língua é aquela. Eu sei vagamente, claro, né? Que é o Vimbundo, da área do sul de Angola, etc. e tal. Mas eu tenho uma ferramenta, se eu levo essa gravação lá para Ruambo, Angola, no entorno ali, os ouvintes de lá vão acabar em algum lugar daquela região tendo o clique, né? Você pode partilhar com a gente, desde aquele ponto, só rapidamente, assim, de quando você falou assim, como não tem necessariamente por escrito, né? Não tem registros escritos. É uma coisa técnica, na verdade, né? Absolutamente técnica, né? Quando você trabalha com culturas que não escrevem, as informações não adianta você escrever. A não ser que o cara lá de dentro, um velho lá da região, soubesse escrever, né? Mas aí era outra questão, né? Então, o pesquisador, em geral, e como repetindo, o branco, o neófito, que vai lá com intenções diversas, fazer uma tese, sei lá, ele não consegue aprender aquilo, ele não consegue refletir. Quando ele escreve o livro, está tudo errado. Então, é necessário que se tenha ferramentas assim mais objetivas, né? Eu uso muito a iconografia, né?
a leitura mesmo da imagem, né? Encontro coisas na imagem do Marc Ferrer, por exemplo. Eu encontro coisas naquela fotografia, aquele momento, que não está em livro nenhum, né? E que provam uma coisa fundamental. Aí sim eu posso escrever sobre aquilo, porque eu tenho aquela prova cabal, né? E uso muito a filologia, né? A linguística, etc., por causa das sonoridades. Eu desvendo uma coisa desmembrando aquele vocábulo, né? Sabendo um pouquinho da gramática e tal. Você entender, por exemplo, cucumbi, né? Isso está tudo traduzido ali. Né? O conceito é muito maior do que uma mera festinha de criolinhos dançando na rua, né? Perfeito. Temos? Temos, pode cortar.